Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, estamos no ano de 2014, vendo o match valendo aqui pelo título mundial entre o então campeão mundial Magnus Carlsen, que tirou as mãos do título do Viswanathan Anand no ano de 2013, no ano anterior, e aqui a revanche então. O Viswanathan Anand venceu o torneio de candidatos de 2014 e conquistou o direito de brigar aí pelo título mundial de volta contra o Magnus Carlsen. Nós vimos que o match começou, primeira partida foi empatada, não foi um jogo nem um pouco morno, foi um jogo bem quente, mas acabou terminando no empate. Segunda rodada, Magnus Carlsen emplacou a primeira vitória. Terceira rodada, o Anand reagiu, venceu a partida na terceira rodada. Eu mostrei a segunda e a terceira rodadas aqui no canal. E a gente teve então uma quarta e uma quinta rodadas também terminaram empatadas. E a gente vai olhar a sexta rodada então desse match. O Magnus Carlsen está jogando aqui com as peças brancas contra o Viswanathan Anand. E o Magnus Carlsen abre aqui com E4. E temos aqui pela primeira vez, eu acredito, no match, a siciliana aqui do Anand, então com C5 foi a primeira vez? Não, não foi a primeira vez, minta, e já aconteceu em partidas anteriores, terminou no empate. Mas então vamos ver nessa partida aqui como é que vai seguir aqui. Cavalo F3 pelo Magnus Carlsen, E6 aqui pelo Anand, D4, C toma D4 e cavalo toma D4. Pela primeira vez a gente tem uma aberta siciliana. Da anterior que o Anand jogou, o Magnus Carlsen não abriu a siciliana com o lance D4 e jogou com G3, jogou mais quieto e acabou empatando a partida. Pela primeira vez a gente tem uma siciliana aberta aqui no match de 2014. A gente diz que abrir a siciliana é quando joga o lance D4, né? Rompendo aí no centro, a gente tem uma posição mais aberta. A partida segue agora com A6 pelo Anand, C4. O Magnus Carlsen vai para essa formação Maroczy Bind, é o nome dessa formação, com os peões aqui em E4 e C4 contra a siciliana. Sempre que dá tempo de jogar o lance C4, acaba sendo uma boa ideia. Muitas vezes não dá tempo, né? Às vezes as pretas jogam aqui o lance cavalo F6, por exemplo, indo imediatamente para o peão, e aí as brancas têm que defender com o lance cavalo C3 e bloqueiam aqui o próprio peão da coluna C e não dá para jogar mais o C4, né? Mas aqui no caso jogou A6 e aí dá tempo das brancas jogarem C4 e é sempre bom, né? Se o Magnus Carlsen faz, além de tudo ele reforça esse conceito de que sempre que der para jogar C4 contra uma siciliana na abertura, né? Vale a pena. C4 então pelo Magnus Carlsen, cavalo F6, agora cavalo C3 e aqui bispo B4, colocando uma cravada aqui no cavalo, já enfraquecendo um pouco a defesa aqui de E4. Dama D3, trazendo uma defesa para o peão. E agora cavalo C6, desenvolvendo. Cavalo toma C6, D toma C6. Abriu a possibilidade de troca de damas aqui no tabuleiro. Dama toma D8, rei toma D8. O Anand perdeu o direito aí de dar roque, mas sem as damas no tabuleiro, isso não traz tantos problemas. A posição tá tranquila para os dois lados. A partida segue com E5 aqui pelo Magnus Carlsen, atacando aí o cavalo. Cavalo volta para D7 e agora bispo aqui em F4, desenvolvendo mais uma peça e protegendo o peão aí de E5. E permitindo aqui o Magnus Carlsen, então, quando ele joga o lance E5, né? Vamos voltar aqui nessa posição aqui depois de rei D8. Quando ele joga o lance E5, é claro que ele sabe que isso vai acontecer e permitindo, portanto, dobrar os peões aqui em C3, ó, vamos lá, E5 força essa linha praticamente, né? Depois de bispo F4, permite aqui ao Anand dobrar os peões do Magnus Carlsen e é exatamente o que o Anand faz. Bispo toma C3 e B toma C3. O Magnus Carlsen está com uma estrutura de peões debilitada, né? Aqui esses peões aqui em C e D são alvos, vão se tornar alvos. No entanto, o Magnus Carlsen tem aqui o par de bispos, né? Então vamos ver como é que segue aí a partida, se vai valer a pena ou não essa estratégia do Magnus Carlsen. Rei C7 aqui pelo Anand, dando possibilidade para a torre jogar. A partida segue agora com H4 e muito legal esse lance aqui H4 do Magnus Carlsen, diga-se de passagem, né? Porque agora ele parte para um ataque aí na ala do rei, ele vai tentar quebrar aí a estrutura de peões, vai tentar abrir um pouco mais a posição pela coluna H. Achei bastante interessante, bastante criativo aqui pelo Magnus Carlsen esse lance aí H4. B6 pelo Anand, para poder desenvolver o bispo, depois poder passar outra torre. E H5, o Magnus Carlsen segue aí com o seu plano de tentar
dá uma detonada aí na estrutura de peões do Anand, H6 parando finalmente esse peão. E agora o Magnus Carlsen faz o lance grande roque, né? Pode parecer um pouco estranho, né? Dar um grande roque assim numa posição, né? O rei não está muito bem protegido por peões aqui, mas mais uma vez, sem as damas no tabuleiro, tá ok, né? Esse rei fica na mesma coluna aqui do que esse rei e agora a torre está no jogo. A partida segue com o bispo B7, torre D3 e essa subida de torre é bacana, ela vai poder vir aqui para a coluna G, o Magnus Carlsen vai colocar todos os seus esforços aí na ala do rei, vamos ver. C5 pelo Anand, abrindo aqui a diagonal do bispo, a partida segue com torre G3, e esse lance é ótimo, porque além de atacar aqui em G7, ele defende em G2 e libera o bispo, para não ficar escravo defendendo aqui o peão de G2 o tempo inteiro. Torre de A em G8 foi jogada defendendo, e agora bispo D3. A partida seguiu com cavalo aqui em F8, e agora bispo E3. Foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Uma vez que a pressão em E5 foi aliviada com a saída aqui do cavalo, o Magnus Carlsen pode jogar o bispo em E3 e que não tem problema nenhum. E5 não está atacado agora no momento. E agora um lance aqui pelo Anand, ele faz o lance G6. Esse lance aqui não é um lance errado, mas ele enfraquece bastante a posição. Por enquanto está bem sólido aqui. Tudo bem que o Anand está só tendo que se defender, né? Mas aqui está tudo bem sólido, na posição está tudo bem defendido. O Anand vai para uma ideia tática aqui na posição, mas o Magnus Carlsen não é obrigado a aceitar. Deixa eu explicar. G6 foi jogado aqui pelo Anand, a partida seguiu com H toma G6, cavalo toma G6. Qual que é o ponto aqui todo da posição? Enfraqueceu muito aqui H6. Por que que o Anand fez isso então? Porque aqui, se por acaso seguisse com torre toma H6, afinal de contas são 2 ataques e apenas uma defesa, aqui tem um problema que o peão de E5 está fraco, né? Então aqui o Anand poderia seguir simplesmente com cavalo toma aqui em E5. E aí depois de um lance como o bispo F4, por exemplo, as pretas se safam, jogando torre toma G3, tomando a torre, e depois de bispo toma em E5 intermediário e rei D7, não dá para pensar em querer ganhar a peça porque está caindo agora aqui em H6 a torre, né? Então poderia se continuar com bispo toma em H8 e agora a torre toma aqui em D3. Ficaria igual, né, a questão material aí, e as pretas teriam conseguido, o Anand teria sido bem sucedido então em igualar na posição quando ele fez essa estratégia, né? Por isso que ele jogou aqui esse lance G6, né? Ele calculou tudo isso. Agora o ponto todo é que isso cria uma fraqueza permanente aqui em H6. Vamos ver como segue a partida. Ó. H toma G6, cavalo toma G6, mas agora o Magnus Carlsen não é obrigado a capturar aqui em H6. Ele vai com tranquilidade e joga torre H5, protegendo o seu peão então central de E5, e ele vai explorar esse peão aqui de H6 fraco quando ele quiser, sem pressa. Então esse foi o problema um pouco dessa continuação aí da Anand. Ele contou com o fato do Magnus Carlsen capturar lá em H6. E o Magnus Carlsen vai com paciência, vai com tranquilidade aqui, vai esperar a hora certa disso. A partida segue com bispo C6, bispo C2, foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen. A partida segue com rei aqui em B7 e agora torre G4. A5, bispo aqui em D1. É interessante notar como é importante aqui, ó, o Magnus Carlsen, por que que ele fez esses lances torre G4 e bispo D1? Torre G4 protege aqui o peão de C4. Pô, Rafael, mas esse peão não está atacado. Mas isso traz harmonia na posição, né? Isso traz uma coerência quando todas as peças ficam se defendendo. O bispo agora está protegendo aqui a torre, também está fazendo um raio-x na própria torre. Então as peças vão se unindo, vão ficando coesas, né? Isso dificulta possibilidades táticas para o adversário, né? Quando tem peça solta no tabuleiro, o adversário pode criar uma tática mais facilmente. Então é legal a gente observar como o Magnus Carlsen vai criando essa coesão entre as peças. A partida segue agora com torre D8, colocando a torre na coluna aberta. Bispo aqui em C2, colocando pressão forte aqui em G6. Torre de D em G8, adicionando uma defesa. E aqui, enfim, se o Magnus Carlsen jogar de novo o bispo aqui em D1, o Anand provavelmente vai ficar repetindo o lance e vai empatar. Então o Magnus Carlsen evita isso jogando o lance rei D2. E agora, esse foi um erro grosseiro. Se você até quiser dar pause e tentar encontrar como castigar esse erro grosseiro do Magnus Carlsen, por que que esse é um erro grosseiro, vale a pena investigar, dar pause e tentar descobrir qual seria o lance, o melhor lance a ser jogado aqui pelas pretas. E eu espero que você tenha encontrado o lance aqui de cavalo toma em E5.
esse seria o melhor lance aí da posição, né? Abrindo um ataque descoberto aqui nessa torre, né? A torre aqui de H5 não pode capturar o cavalo, senão tá caindo a torre aqui em G4. Mas aí você fala, puxa, Rafael, mas aí dá para tomar primeiro a torre aqui e depois de tomar a torre vai cair o cavalo. Na verdade não, porque existe o lance intermediário aqui, ó, existiria essa continuação, cavalo toma C4 cheque. Ah, mas aí o rei sai atacando o cavalo, é verdade, mas aí viria cavalo B2 cheque e o rei não tem mais como sair atacando o cavalo, jogaria rei E2, por exemplo, e depois de torre toma aqui em G8. Uma posição excelente para as pretas, por exemplo, torre toma em H6, torre toma em G2, as pretas teriam aí um final com 2 peões a mais, né? A estrutura de peões completamente comprometida das brancas e chances de vitória aqui para o Anand. Mas se você não encontrou o lance cavalo toma em E5, não fique triste, porque o Anand também não encontrou e perdeu aí uma possibilidade de já levar a partida de cara para uma vitória, e ele joga o lance aqui A4 e é dessa forma que continua a partida. Para sorte de Magnus Carlsen, o Anand não encontrou o castigo. E aí eu volto um pouquinho naquilo que eu falei de peças soltas. Essa tática de cavalo toma em 5 só é possível nessa posição porque G4 não está defendido, né? Então olha só, o Magnus Carlsen que cuidou tanto para uma coesão entre as peças, quando ele descuidou disso e jogou rei D2, essa peça solta aqui em G4 possibilitaria ao Anand essa sequência tática. Interessante observar isso nessa partida. Mas ela seguiu com A4 pelo Anand, e aí eu tenho uma filosofia, né? Sempre que o seu adversário não encontra uma forma de te castigar, às vezes você tá jogando, você sabe, você vê ali, fala, puxa, aqui o meu adversário vai jogar isso, eu tô perdido, vou abandonar. E o teu adversário não faz aquele lance, aí eu costumo falar assim, quem não quer ganhar, perde, né? Será que vai acontecer isso nessa partida? Vamos ver. Rei E2 aqui pelo Magnus Carlsen, A3 pelo Anand, ganhando espaço na ala da dama, F3, fechando aqui um pouco o bispo, trazendo uma defesa finalmente aí para G4, torre D8 aqui pelo Anand, rei E1, talvez um lance de espera, talvez vendo o que está acontecendo, torre D7 aqui pelo Anand, bispo C1 colocando pressão aqui em A3, e depois de torre A8, o Magnus Carlsen poderia pensar em capturar aqui em G6 agora, por exemplo, aqui bispo toma em G6, F toma em G6 e depois de torre toma G6, mas isso permitiria algum tipo de contrajogo aqui para o Anand com o bispo A4, colocando forte pressão, ameaçando aqui ganhar o bispo, daria muitas chances aqui para as negras. Então o Magnus Carlsen segue, ao invés de tomar lá em G6, ele segue com rei E2 aqui na posição. A partida segue com bispo em A4, bispo E4, cheque. É interessante notar o seguinte, aqui o Magnus Carlsen tem a possibilidade, mais uma vez, de tomar em G6 e ganhar um peão. Mas ele primeiro joga aqui em E4, desviando aqui esse bispo de volta para C6, porque senão vai perder a torre. Então forçando esse bispo voltar para C6. E depois de bispo C6, agora sim, o Magnus Carlsen calcula e vai para essa linha com o bispo toma G6, F toma G6 e torre toma G6. O Anand busca aquela linha agora com o bispo em A4, só que agora a torre toma em E6. A torre, se entrar agora aqui em D1, não é mais com cheque, uma vez que o rei do Magnus Carlsen está aqui em E2, né? E é dessa forma que segue a partida. Torre D1 atacando aí o bispo, bispo toma em A3. Se a gente fizer uma pequena contabilidade aqui, o Magnus Carlsen já está com 3 peões a mais na posição. Torre A1 partindo para cima do peão, rei E3, e agora bispo aqui em C2 foi jogado pelo Anand. E depois de torre E7, o Anand aí abandona a partida. No lance 38 aqui, vitória, mais uma vitória de Magnus Carlsen, a segunda vitória no match, ganhando a dianteira aí no match num round importante na sexta rodada. Por que abandonou aqui? Né? Bom, aqui o Magnus Carlsen tá com muitos peões a mais, a posição muito boa, né? E tá caindo mais peão aqui, tá caindo tudo, né? Tá caindo a casa aqui pro Anand, por exemplo, rei A6, torre toma aqui em H6, né? Vai jogar o quê? Torre toma aqui em A2, por exemplo, dá até para tomar aqui em C5, ó. Porque esse peão aqui está cravado. Fora a ameaça que agora o peão de B6 está atacado duplamente, né? Teria que defender aqui com torre B2, por exemplo. O bispo volta para D4. E apesar de serem bispos de cores opostas aí, são 4 peões a mais, né, pessoal? Tem peão passado aí, 3 peões passados e conectados aqui nas colunas E, F e G. Não dá, é questão aí de tempo, né? Para isso se converter numa vitória rapidamente. Então, por essas razões que depois de torre 7, o Anand aí abandonou a partida.
Pessoal, muita gente perguntou, mostra na partida anterior lá o por que que o Magnus Carlsen, a partida que eu mostrei da vitória lá, deixa eu ver se é essa partida aqui mesmo. Aqui Torre C1, foi jogado pelo Anand. Isso, por que que o Magnus Carlsen abandonou aqui nessa posição? Bom, existe um ataque triplo, tá? Esse aqui foi da terceira rodada então do match. Existe um ataque triplo em C7 e não dá pra defender, né? Se esse bispo sair daí, tá caindo a torre. Então as brancas vão ficar com muito material a mais, né? Aqui realmente não tem o que fazer. Por exemplo, dama E8, ó, só para ilustrar, a torre toma aqui em C7, a torre toma C7, dama toma e dama toma E6, as brancas têm uma torre a mais, é muito material a mais, né? Então foi assim que o Anand venceu o Magnus Carlsen, depois de torre C1 aqui, né? Um bonito canhão aí, né? O canhão de Anand aí na posição. E o Magnus Carlsen abandonou aí depois desse bonito canhão na terceira rodada. Então é por isso, tá? Quem ficou com dúvida por que que abandonou é por causa disso. Não dá para salvar esse material. É muito material a menos, né? Bispo toma em H2 também não funciona na posição. Rei toma em H2, torre toma C6, dama toma aqui em C6. É muito material a mais, né? Para as brancas. Dama toma E6, dama toma, peão toma, simplesmente torre aqui em A1. Essa torre vai pegar esses peões aí um por um e vai vencer. Tá bom? Mas voltando aqui para a nossa partida da sexta rodada, vitória então de Magnus Carlsen, ganhando a dianteira no match. E a gente segue com a nossa playlist da saga dos campeões do mundo, de Labourdonnais até Magnus Carlsen. Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!